O notário ajustou os óculos e olhou para os rostos tensos ao redor da mesa de mogno. A mansão Park, que por décadas ecoou apenas sussurros respeitosos, agora fervilhava de expectativa e ganância mal disfarçada. A empregada muda também está no testamento, anunciou ele, sua voz cortando o silêncio como uma lâmina. Os herdeiros se entreolharam, incrédulos. Kim So-young, a mulher que por 20 anos limpou seus pratos, lavou suas roupas e cuidou do patriarca Park Jun-ho sem jamais pronunciar uma palavra, estava ali, parada no canto da sala, ainda vestindo seu uniforme cinza desbotado. O que ninguém esperava era o que viria a seguir. A Kim So-young, deixo 50% de todos os meus bens e propriedades, incluindo a mansão Park e o controle acionário da Park Industries. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como uma empregada muda poderia herdar meio império? Que segredo ela guardava por 2 décadas que valia mais do que sangue? 20 anos antes, Kim So-young chegou à mansão Park como uma sombra. Tinha apenas 25 anos, mas carregava nos olhos o peso de quem já havia perdido tudo. A agência de emprego doméstico a havia apresentado como especial, uma trabalhadora que nunca falava, apenas obedecia. Para a exigente senhora Park Mi-jung, esposa do magnata Park Jun-ho, isso era perfeito. Ela não suportava o barulho de conversas desnecessárias vindas da criadagem. So-young não era surda nem muda por natureza. Ela havia escolhido o silêncio como uma forma de sobrevivência. Aos 15 anos, perdeu a mãe em um acidente de carro. Aos 18, descobriu que seu pai, um homem casado que ela nunca conhecera, havia morrido sem jamais reconhecê-la. Órfã, sem família, sem voz na sociedade, ela aprendeu que as palavras podiam ser perigosas, que era melhor ser invisível do que se tornar um alvo. A mansão Park era um mundo à parte. Localizada no exclusivo distrito de Gangnam, a propriedade de 3 andares abrigava não apenas a família, mas também uma hierarquia rígida de empregados. So-young ocupava o posto mais baixo, faxineira geral, cozinheira auxiliar e, quando necessário, cuidadora. Sua rotina começava às 5 da manhã e terminava às 11 da noite. Ela dormia no porão em um quartinho sem janelas, onde o único som era o ronco do aquecedor no inverno e o zumbido do ar-condicionado no verão. Park Jun-ho, o patriarca, era um homem de 62 anos quando So-young chegou. Construíra seu império no setor de construção civil, erguendo arranha-céus que mudaram a paisagem de Seul. Tinha a reputação de ser implacável nos negócios, mas em casa era apenas um homem cansado, carregando o peso de responsabilidades que nunca pareciam diminuir. Sua esposa, Mi-jung, vinha de uma família tradicional e via o casamento como uma aliança estratégica que deveria ser mantida a todo custo. O casal tinha 2 filhos, Park Tae-woo, de 28 anos, um playboy que gastava mais dinheiro do que ganhava, e Park Soo-jin, de 25 anos, uma mulher ambiciosa que trabalhava na empresa do pai, mas sonhava secretamente em assumir o controle total dos negócios. Ambos viam So-young como parte da mobília, uma presença necessária, mas completamente irrelevante para suas vidas. Durante os primeiros meses, So-young era realmente invisível. Ela limpava os cômodos quando não havia ninguém, preparava refeições sem ser vista e, quando eventualmente cruzava com algum membro da família, baixava a cabeça e continuava seu trabalho. Mas havia algo nela que chamava a atenção de Park Jun-ho. Talvez fosse a maneira como ela organizava sua mesa de trabalho, sempre deixando seus documentos na ordem exata que ele preferia, embora ele nunca tivesse explicado isso a ela. Ou talvez fosse como ela preparava seu café da manhã, sempre com a quantidade certa de açúcar, sempre na temperatura perfeita. Se você já está torcendo para que a história de So-young tenha uma virada, deixe um like para mostrar seu apoio e nos dar força para continuar. Com o passar dos meses, uma rotina peculiar se desenvolveu entre So-young e o patriarca. Toda manhã, às 6 em ponto, ela deixava uma xícara de café fumegante na mesa de seu escritório. Park Jun-ho começou a notar que ela sempre sabia exatamente como ele gostava. Forte, mas não amargo,
com uma pitada de canela que ele nunca mencionara para ninguém. Era como se ela pudesse ler seus pensamentos. Durante os primeiros 5 anos, So-young permaneceu completamente muda. Ela comunicava-se através de gestos sutis, acenos de cabeça e uma linguagem corporal que os outros empregados aprenderam a interpretar. O jardineiro, Sr. Kim, sem parentesco, foi o primeiro a perceber que ela entendia muito mais do que deixava transparecer. Quando ele murmurava reclamações sobre as plantas que não cresciam, ela aparecia no dia seguinte com um fertilizante específico. Quando ele mencionava que suas costas doíam, ela deixava um bálsamo caseiro em seu armário. A empregada-chefe, Sra. Choi, uma mulher de 50 anos que trabalhava para a família há uma década, inicialmente via So-young com desconfiança. Essa menina é estranha. Ela costumava dizer para as outras empregadas: ninguém é tão silencioso por natureza. Mas com o tempo, até ela começou a depender da eficiência silenciosa de So-young. A casa nunca havia funcionado tão bem. Foi no 6º ano que algo mudou. Park Jun-ho começou a ter problemas de saúde. Nada grave inicialmente, apenas dores de cabeça constantes e fadiga. Os médicos não conseguiam encontrar nada de errado, mas ele se sentia cada vez mais fraco. Mi-jung, sua esposa, estava ocupada demais com suas obrigações sociais para notar. Tai-woo estava em uma de suas fases autodestrutivas, gastando dinheiro em cassinos e festas. Soo-jin estava obcecada com uma fusão empresarial que poderia elevar seu status na empresa. So-young, no entanto, notou. Ela viu como ele hesitava ao subir as escadas, como sua mão tremia ligeiramente quando segurava documentos importantes. Sem dizer uma palavra, ela começou a fazer pequenos ajustes em sua rotina. Preparava chás de ervas que sua mãe lhe havia ensinado. Deixava vitaminas discretamente perto de seu prato no café da manhã e organizava sua agenda de forma que ele tivesse mais tempo para descansar. A primeira vez que Park Jun-ho realmente olhou para So-young, não apenas na direção dela, mas verdadeiramente a viu, foi durante uma noite de tempestade no 7º ano. Ele havia trabalhado até tarde e estava descendo para a cozinha buscar algo para comer quando a encontrou lá, preparando uma sopa. Ela não o havia ouvido chegar e, por um momento, ele pôde observá-la livremente. Havia algo familiar nela. A maneira como ela movia as mãos, o formato de seu rosto em perfil, a concentração silenciosa com que fazia as coisas. Uma memória nebulosa tentava emergir em sua mente, mas ele não conseguia capturá-la. Quando ela finalmente o percebeu, seus olhos se encontraram por um instante. Naquele momento, Park Jun-ho viu algo que o perturbou profundamente. Uma tristeza antiga, mas também uma determinação férrea. "Você não precisa fazer isso", ele disse suavemente. "Você deveria estar descansando." So-young apenas inclinou a cabeça, um sorriso quase imperceptível tocando seus lábios. Ela serviu a sopa em uma tigela, acrescentou alguns acompanhamentos e colocou tudo em uma bandeja. Então, pela primeira vez em 7 anos, ela fez algo inesperado. Apontou para a cadeira da cozinha, indicando que ele deveria sentar-se ali, em vez de levar a comida para o escritório. Aquela foi a primeira de muitas refeições silenciosas que compartilhariam. Park Jun-ho descobriu que a presença dela era estranhamente reconfortante. Ela nunca fazia perguntas sobre o trabalho, nunca oferecia conselhos não solicitados, nunca julgava suas escolhas. Simplesmente estava ali, uma presença constante e tranquila, em um mundo que parecia cada vez mais caótico. Durante o 8º ano, a saúde de Park Jun-ho se deteriorou significativamente. Os médicos finalmente diagnosticaram uma condição cardíaca que requeria cuidados constantes. Mi-jung contratou uma enfermeira particular, mas a mulher era eficiente e fria. Tai-fu e Soo-jin visitavam ocasionalmente, mas suas visitas eram tensas, repletas de perguntas sobre negócios e heranças que deixavam o patriarca exausto. Foi So-young quem se tornou sua verdadeira cuidadora. Ela aprendeu a monitorar sua pressão arterial, a preparar suas medicações, a reconhecer os sinais quando ele estava tendo dificuldades. Ela reorganizou toda a rotina da casa para garantir que ele tivesse o ambiente mais tranquilo possível.
Quando ele não conseguia dormir, ela ficava no corredor do lado de fora de seu quarto, pronta para qualquer emergência. A família começou a notar a dedicação de So-young, mas interpretou mal suas motivações. Ela está se aproveitando da situação, Soo-jin murmurou para Tae-woo. Provavelmente está esperando que o pai a recompense no testamento. Uma empregada muda herdando alguma coisa? Você está paranoica, Tae-woo respondeu, mas até ele começou a olhar para So-young com mais atenção. No 10º ano, algo extraordinário aconteceu. Park Jun-ho teve um ataque cardíaco grave durante a madrugada. So-young, que havia desenvolvido o hábito de fazer rondas noturnas para verificar se ele estava bem, foi quem o encontrou. Sem hesitar, ela chamou a ambulância, administrou os primeiros socorros que havia aprendido secretamente e o acompanhou até o hospital. Durante as horas críticas na UTI, enquanto Mi-jung estava em pânico e os filhos discutiam sobre quem deveria tomar decisões médicas, So-young permaneceu na sala de espera. Ela não tinha direito de entrar no quarto, não era família, mas algo em sua presença tranquila chamou a atenção do médico principal. Você é parente do Sr. Park? Ele perguntou. So-young balançou a cabeça, mas apontou para si mesma e depois para a direção do quarto, fazendo um gesto que claramente significava eu cuido dele. O médico Dr. Lee era um homem perspicaz. Ele havia visto muitas famílias em crise e reconheceu algo genuíno na preocupação de So-young. Você conhece bem o histórico médico dele? Para a surpresa de todos, So-young pegou um caderno pequeno de sua bolsa. Durante anos, ela havia mantido registros detalhados da saúde de Park Jun-ho, quando ele tomava medicamentos, como reagia a diferentes tratamentos, quais sintomas apresentava em diferentes momentos. Seus registros eram mais completos do que qualquer coisa que a família pudesse fornecer. Dr. Lee ficou impressionado. Esses registros são incrivelmente detalhados. Você tem formação médica? So-young balançou a cabeça, mas fez um gesto que indicava que havia aprendido por necessidade. Durante a recuperação de Park Jun-ho, algo mudou fundamentalmente em sua relação com So-young. Ele começou a falar com ela regularmente, mesmo sabendo que ela não responderia verbalmente. Contava sobre seus medos, suas preocupações com a empresa, suas frustrações com a família. Ela ouvia tudo, seus olhos fixos em seu rosto, oferecendo uma atenção completa que ele nunca havia recebido de mais ninguém. Você sabe, ele disse uma tarde, às vezes eu sinto que você me entende melhor do que minha própria família. So-young inclinou a cabeça, um gesto que ele havia aprendido a interpretar como concordância gentil. Eu gostaria de saber sua história, ele continuou. Como você veio parar aqui? Você tem família? Por um momento, os olhos de So-young se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça lentamente, indicando que não tinha família. Então, fazendo algo que nunca havia feito antes, ela colocou a mão sobre o coração e apontou para ele. Um gesto que ele interpretou como você é minha família agora. No 15º ano, Park Jun-ho tomou uma decisão que chocou a todos. Ele anunciou que So-young seria promovida de empregada geral para cuidadora pessoal, com um salário substancialmente maior e um quarto próprio no 2º andar da mansão. A família ficou indignada. Isso é inaceitável, Mi-jung explodiu. Ela é apenas uma empregada. Ela salvou minha vida, Park Jun-ho respondeu firmemente. Ela cuidou de mim quando vocês estavam ocupados demais para perceber que eu estava morrendo. Tae-woo e Soo-jin tentaram argumentar, mas pela primeira vez em anos, viram o pai verdadeiramente determinado sobre algo. A mudança aconteceu, e So-young se mudou para o quarto no 2º andar. Um espaço simples, mas com uma janela que dava para o jardim, a primeira vez em 15 anos que ela pôde ver o céu de sua cama. Foi neste novo quarto que So-young finalmente se permitiu sonhar. Ela começou a escrever em um diário, registrando não apenas os cuidados médicos de Park Jun-ho, mas também seus próprios pensamentos e sentimentos. Durante anos, ela havia guardado suas emoções, mas agora, pela primeira vez, começou a processar sua própria dor. Ela escreveu sobre sua mãe, sobre o pai que nunca a reconheceu, sobre a solidão que a acompanhava desde criança.
Mas também escreveu sobre Park Jun-ho, sobre como cuidar dele havia dado propósito à sua vida. Sem perceber, ela havia desenvolvido um amor filial profundo pelo homem que se tornara sua única família. No 17º ano, Park Jun-ho começou a ter episódios de confusão mental. Não era demência, mas os medicamentos e a idade estavam afetando sua clareza ocasionalmente. Durante um desses episódios, ele olhou para So-young e disse algo que a deixou gelada. Você me lembra alguém. Uma mulher que conheci há muito tempo. Ela tinha os mesmos olhos que você. So-young sentiu seu coração acelerar. Durante todos esses anos, ela havia mantido um segredo que nem ela mesma tinha certeza se era verdade. Sua mãe, antes de morrer, havia lhe dado uma foto desbotada de um homem dizendo apenas: "Este é seu pai. Ele não pode te reconhecer, mas você sempre será filha dele." A foto estava escondida em sua gaveta, guardada cuidadosamente durante todos esses anos. Ela nunca havia tido coragem de compará-la com Park Jun-ho, mas agora, ouvindo suas palavras, uma suspeita que ela havia enterrado profundamente começou a ressurgir. Naquela noite, So-young pegou a foto e a segurou sob a luz. O homem na imagem era jovem, talvez 25 anos, mas os olhos, o formato do rosto, a linha da mandíbula, eram inconfundivelmente de Park Jun-ho. Durante o 18º ano, So-young começou a observar Park Jun-ho de uma forma diferente. Ela notou como suas mãos se moviam quando ele estava pensativo, o mesmo gesto que ela fazia inconscientemente. Ela percebeu que eles tinham a mesma forma de organizar coisas, a mesma preferência por certas comidas, os mesmos hábitos de sono. Mas ela também percebeu algo mais perturbador. Park Jun-ho estava começando a falar sobre sua juventude, sobre erros que havia cometido, sobre pessoas que havia machucado. Uma noite ele mencionou casualmente: "Quando eu era jovem, fui muito irresponsável. Magoei pessoas que não mereciam ser magoadas. Às vezes eu me pergunto se tenho filhos por aí que nunca conheci." So-young sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante todos esses anos, ela havia cuidado do homem que poderia ser seu pai, e ele nunca havia suspeitado. Ela havia escolhido o silêncio como proteção, mas agora esse silêncio se tornara uma prisão. No 19º ano, a saúde de Park Jun-ho se estabilizou temporariamente, mas sua mortalidade se tornara uma realidade constante. Ele começou a trabalhar em seu testamento, passando horas com advogados e contadores. A família estava claramente nervosa, fazendo visitas mais frequentes e sendo excepcionalmente atenciosos. So-young observava tudo isso com uma mistura de tristeza e ironia. Ela havia passado 2 décadas cuidando deste homem, amando-o como o pai que ela nunca teve, e agora via sua família disputando sua herança antes mesmo de ele morrer. Durante este período, Park Jun-ho começou a incluir So-young em suas conversas sobre o futuro. "Você precisa pensar no que vai fazer depois que eu me for", ele disse uma tarde. "Você ainda é jovem, tem uma vida inteira pela frente." So-young balançou a cabeça, indicando que ela ficaria com a família. "Não", ele disse firmemente. "Minha família não vai cuidar de você como deveria. Você precisa de sua própria vida." Naquela noite, So-young tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela decidiu que contaria a verdade para Park Jun-ho. Ela escreveu uma carta, explicando toda a sua história, incluindo a foto e sua suspeita sobre sua paternidade. Ela planejava entregar a carta na manhã seguinte, mas o destino tinha outros planos. Na manhã em que So-young havia planejado entregar a carta, ela encontrou Park Jun-ho inconsciente em seu quarto. Ele havia sofrido outro ataque cardíaco durante a noite, este mais grave do que o anterior. Enquanto esperava a ambulância, ela segurou sua mão e sussurrou pela primeira vez em 20 anos: "Apa, pai, por favor, não me deixe." No hospital, os médicos foram claros. Park Jun-ho estava morrendo. Ele tinha talvez algumas semanas, no máximo alguns meses. A família se reuniu, e pela primeira vez, So-young foi incluída nas discussões médicas, reconhecida como sua cuidadora principal. Durante os dias que se seguiram, Park Jun-ho teve momentos de lucidez intercalados com períodos de inconsciência.
Em um desses momentos lúcidos, ele olhou diretamente para So-young e disse: "Eu preciso te contar algo. Algo que deveria ter dito há muito tempo." So-young sentiu seu coração parar. Seria possível que ele soubesse? "Há 20 anos", ele continuou com voz fraca. "Quando você chegou aqui, eu soube que havia algo familiar em você. Mas eu estava com medo de investigar. Eu tinha medo do que poderia descobrir." Ele parou para respirar, claramente fazendo um esforço para continuar. "Há cerca de 45 anos, eu conheci uma mulher. Eu era jovem, irresponsável, já estava comprometido com Mi-jung por questões familiares. Essa mulher, ela se chamava Kim Hae-won. Nós tivemos um caso breve, mas intenso. Quando ela me disse que estava grávida, eu entrei em pânico. Eu a abandonei, dei dinheiro para ela ir embora e nunca mais a vi." So-young segurou a respiração. Hae-won era o nome de sua mãe. "Durante todos esses anos, eu me perguntei sobre essa criança. Se era menino ou menina, se estava bem, se algum dia me procuraria. E então você apareceu e eu vi algo nos seus olhos. Mas eu era um covarde. Eu não quis enfrentar a possibilidade." Ele olhou diretamente para ela, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. "Você é minha filha, não é? Você é a filha que eu abandonei há 45 anos." So-young não conseguiu mais conter as lágrimas. Ela pegou a carta que havia escrito e a colocou nas mãos dele. Com a voz ainda fraca, mas clara, ela disse: "Sim, pai. Eu sou sua filha. Uma decisão perigosa foi tomada. Comente aqui embaixo o que você faria no lugar de So-young. Quero muito saber sua estratégia." A confissão de So-young ecoou pelo quarto do hospital como um terremoto. Park Jun-ho fechou os olhos, absorvendo o peso de 20 anos de mentiras por omissão. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de dor e alívio que ela nunca havia visto antes. "Você cuidou de mim", ele sussurrou. "Você me amou como um pai durante todos esses anos, mesmo eu não sabendo quem você era." "Eu sempre soube", So-young respondeu, sua voz ainda rouca por décadas de silêncio. "Mamãe me mostrou sua foto antes de morrer. Ela disse que você não poderia me reconhecer, mas que eu sempre seria sua filha." Park Jun-ho segurou a mão dela com força. "Perdoe-me. Perdoe-me por ter abandonado você e sua mãe. Perdoe-me por ter deixado você servir como empregada em minha própria casa." "Não há nada para perdoar", So-young disse, surpreendendo-se com a força de sua própria voz. "Você me deu uma casa quando eu não tinha nenhuma. Você me deu um propósito quando eu havia perdido tudo. Você me deu um pai quando eu mais precisava." Durante os dias seguintes, Park Jun-ho e So-young conversaram como nunca antes. Ele contou sobre sua juventude, sobre a pressão familiar que o forçou a escolher entre o amor e a obrigação. Ela contou sobre sua infância difícil, sobre como havia escolhido o silêncio como proteção, sobre os 20 anos observando e amando-o à distância. "Você tem que contar para os outros", ele disse. "Você é minha filha. Você tem direito ao nome da família." "Não", So-young respondeu. "Isso só causaria mais problemas. Deixe que eu continue sendo apenas sua cuidadora." Mas Park Jun-ho havia tomado uma decisão. Sem contar para So-young, ele chamou seu advogado e mudou completamente seu testamento. Ele também ordenou secretamente um teste de DNA, que confirmou o que ambos já sabiam em seus corações. A família Park estava ficando cada vez mais impaciente com a recuperação lenta do patriarca. Tae-ho havia acumulado dívidas de jogo astronômicas e estava desesperado por sua herança. Soo-jin estava negociando secretamente com concorrentes, planejando vender partes da empresa assim que assumisse o controle. Mi-jung, por sua vez, estava planejando como se livrar de So-young assim que Park Jun-ho morresse. "Essa mulher sabe demais sobre nossa família", ela murmurou para os filhos. "Ela tem que ir embora imediatamente." Ninguém percebia que Park Jun-ho estava mais lúcido do que demonstrava. Ele ouvia as conversas, via os olhares gananciosos, sentia a impaciência mal disfarçada. A única pessoa que realmente se importava com ele, que ficava ao seu lado sem esperar nada em troca, era a filha que ele havia abandonado décadas atrás. Uma noite, 2 semanas após a confissão, Park Jun-ho teve uma conversa final com So-young. "Eu vou morrer em breve",
ele disse calmamente. Eu posso sentir. Não diga isso, So-young protestou. É a verdade e nós dois sabemos disso. Mas eu preciso que você me prometa algo. Prometa que vai ser forte. Prometa que vai lutar pelo que é seu. Eu só quero que você fique bem, ela respondeu. Eu vou ficar bem, ele sorriu. Pela primeira vez em 20 anos eu vou morrer em paz, porque eu finalmente conheci minha filha. Na manhã seguinte, Park Jun-ho sofreu um ataque cardíaco massivo. Desta vez, não houve tempo para hospitais ou tratamentos. Ele morreu em casa, com So-young segurando sua mão. O funeral foi uma grande produção. Centenas de pessoas vieram prestar suas condolências à família Park. So-young permaneceu nos fundos, vestindo seu uniforme simples, sendo tratada como sempre havia sido, uma empregada insignificante. Mas tudo estava prestes a mudar. Se essa reviravolta te pegou de surpresa, se inscreva agora e ative o sininho, porque o desfecho desta história vai ser ainda mais inacreditável. 3 dias após o funeral, a família Park se reuniu no escritório do advogado para a leitura do testamento. O notário, Sr. Yoon, era um homem de 60 anos que conhecia Park Jun-ho há décadas. Ele havia sido instruído pessoalmente pelo patriarca sobre como conduzir esta reunião. Antes de começarmos, Sr. Yoon anunciou, Park Jun-ho solicitou especificamente que Kim So-young estivesse presente para a leitura do testamento. Mi-jung franziu o senho. Isso é desnecessário. Ela é apenas uma empregada. Eram as instruções específicas do seu marido, o notário respondeu firmemente. So-young entrou na sala, ainda vestindo seu uniforme, ainda mantendo a postura humilde que havia cultivado por 2 décadas. Ela se posicionou no canto, como sempre fazia. Na verdade, Sr. Yoon disse, Kim So-young deve sentar-se à mesa. Ela é uma beneficiária do testamento. A família trocou olhares desconfiados. Tai-woo murmurou. Provavelmente uma pequena quantia por seus serviços. O notário começou a ler. Eu, Park Jun-ho, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo este testamento como minha última vontade. Ele pausou e olhou diretamente para So-young. Primeiro, devo esclarecer uma questão importante. Através de investigação e teste de DNA, foi confirmado que Kim So-young é minha filha biológica, nascida de minha relação com Kim Hae-won em 1979. O silêncio na sala foi absoluto. Mi-jung ficou branca como papel. Tae-soo e Soo-jin olharam para So-young como se estivessem vendo um fantasma. Isso é impossível, Mi-jung sussurrou. Sr. Yoon continuou. A minha esposa, Park Mi-jung, deixo a quantia de 5 bilhões de won e a casa de veraneio em Jeju. Ao meu filho, Park Tai-woo, deixo 2 bilhões de won e a coleção de arte. A minha filha, Park Soo-jin, deixo 3 bilhões de won e minhas participações em empresas subsidiárias. A família começou a relaxar ligeiramente. As quantias eram menores do que esperavam, mas ainda eram substanciais. E a minha filha, Kim So-young, o notário continuou, deixo 50% de todos os meus bens restantes, incluindo a mansão principal, o controle acionário da Park Industries e o direito legal de usar o nome Park se assim escolher. O caos que se seguiu foi indescritível. Tai-woo gritou acusações de manipulação. Soo-jin exigiu que o testamento fosse contestado. Mi-jung começou a chorar, não de tristeza, mas de raiva. Isso é uma farsa, Soo-jin gritou. Ela manipulou um homem doente. Sr. Yoon levantou a mão para silenciar a sala. Há mais. Park Jun-ho deixou também uma carta pessoal para cada membro da família. Ele entregou os envelopes. A carta de So-young era a mais espessa. Minha querida filha, ela leu em silêncio. Durante 45 anos, vivi com a culpa de ter abandonado você. Durante 20 anos, você me deu um amor incondicional que eu não merecia. Você cuidou de mim quando eu estava doente. Você me deu conforto quando eu estava sozinho. Você me mostrou o que significa ser uma verdadeira família. Você não pediu nada em troca, mas eu quero dar tudo. Você é minha herdeira não apenas por sangue, mas por mérito. Use esta herança para viver a vida que você merece. Com todo o meu amor e orgulho, seu pai. As cartas para os outros membros da família eram bem diferentes. Para Mi-jung,
Você foi uma esposa leal durante 40 anos, mas nunca me deu o amor que recebi de uma filha que eu abandonei. Você terá segurança financeira, mas não minha empresa. Para Taiwu, você desperdiçou todas as oportunidades que lhe dei. Talvez a limitação financeira o ensine o valor do trabalho. Para Sujin, você tem talento, mas não tem compaixão. Aprenda com sua meia-irmã o que significa cuidar verdadeiramente de alguém. Durante os dias que se seguiram, a família Park tentou de tudo para contestar o testamento. Contrataram os melhores advogados de Seul, questionaram a validade do teste de DNA, alegaram que So-young havia manipulado um homem doente. Mas Park Jun-ho havia sido meticuloso. Ele havia documentado tudo, inclusive gravações de vídeo explicando suas decisões e confirmando sua sanidade mental. So-young, de repente, se viu no centro de uma tempestade midiática. A imprensa descobriu a história. A empregada muda que herdou um império. Alguns a pintaram como uma oportunista calculista, outros como uma filha dedicada que finalmente recebeu justiça. Mas a verdadeira reviravolta veio 3 semanas depois, quando So-young descobriu algo que Park Jun-ho havia escondido até mesmo dela. Entre os documentos que ela herdou, encontrou uma pasta marcada como confidencial, apenas para So-young. Dentro, havia décadas de documentos que revelavam que Park Jun-ho havia estado procurando por ela desde o momento em que ela chegou à mansão. Ele havia contratado investigadores particulares, havia rastreado sua mãe, havia descoberto sua identidade ainda no primeiro ano. Ele sabia desde o início que ela era sua filha. A razão pela qual ele não havia dito nada era devastadora. Ele havia descoberto que So-young havia escolhido deliberadamente trabalhar para ele. Ela havia sabido quem ele era desde o primeiro dia. Ela havia vindo não apenas em busca de trabalho, mas em busca de um pai. O último documento na pasta era uma carta que sua mãe havia escrito para Park Jun-ho antes de morrer. Uma carta que ele nunca havia recebido, porque ela morreu antes de enviá-la. Nela, Kim Hae-won perdoava Park Jun-ho por tê-la abandonado e implorava para que ele cuidasse de So-young se algo acontecesse com ela. So-young percebeu que durante todos esses anos, ela e Park Jun-ho estavam representando uma peça elaborada, ambos sabendo a verdade, mas nenhum dos dois tendo coragem de admitir. Eles haviam passado 2 décadas dançando ao redor de uma verdade que ambos conheciam, criando uma relação pai-filha autêntica através de mentiras compartilhadas. Mas havia ainda uma última surpresa. Na pasta, havia uma carta adicional de Park Jun-ho, datada apenas 1 semana antes de sua morte. Minha querida filha, se você está lendo isso, significa que finalmente encontrou a verdade completa. Eu sabia desde o primeiro dia quem você era. Você também sabia quem eu era. Nós nos escolhemos mutuamente, não por acaso, mas por amor. Você me deu a chance de ser o pai que eu nunca fui na primeira vez. Eu espero ter lhe dado a família que você sempre mereceu. Mas há uma coisa mais que você precisa saber. A carta terminava abruptamente, como se ele tivesse sido interrompido. So-young vasculhou a pasta desesperadamente, mas não havia mais nada. Que segredo final Park Jun-ho havia levado para o túmulo? 6 meses após herdar o Império Park, So-young havia transformado completamente sua vida. Ela vendeu a mansão, muito grande e cheia de memórias dolorosas, e comprou uma casa menor, mas confortável, em um bairro tranquilo de Seul. Ela manteve o controle da Park Industries, mas mudou o foco da empresa para projetos de habitação social, construindo casas para famílias de baixa renda. A transformação mais impressionante, no entanto, foi pessoal. So-young, que havia passado 20 anos em silêncio, descobriu que tinha uma voz forte e clara. Ela começou a dar palestras sobre direitos dos trabalhadores, sobre a importância de reconhecer a dignidade de cada pessoa, independentemente de sua posição social. Mi-jung, Taiwu e Sujin eventualmente aceitaram a realidade. Taiwu, forçado a viver com um orçamento limitado, finalmente procurou ajuda para seu vício em jogos e começou a trabalhar honestamente pela primeira vez na vida. Sujin descobriu que podia usar seus talentos empresariais para ajudar empresas menores.
encontrando satisfação em construir em vez de apenas lucrar. Mi-jung foi a que mais demorou para aceitar So-young, mas eventualmente reconheceu que a jovem havia amado Park Jun-ho de uma forma que ela própria nunca conseguira. Nas palavras dela, ela foi a filha que ele merecia, mesmo quando eu não consegui ser a esposa que ele precisava. So-young criou uma fundação em memória de sua mãe, ajudando jovens órfãos a encontrar educação e oportunidades. Ela também estabeleceu um programa na Park Industries, onde ex-empregados domésticos poderiam receber treinamento e oportunidades de carreira. O mistério da carta inacabada de Park Jun-ho nunca foi resolvido. So-young contratou investigadores, vasculhou todos os arquivos da empresa, mas nunca descobriu que segredo final ele havia querido compartilhar. Ela chegou à conclusão de que talvez não fosse importante. Talvez o segredo fosse simplesmente que o amor verdadeiro, seja entre pai e filha, seja entre pessoas que se escolhem como família, não precisa de palavras para ser real. A história de So-young se tornou lendária em Seul. Ela provou que a invisibilidade pode ser uma escolha estratégica, que o silêncio pode ser mais poderoso que as palavras e que, às vezes, as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que servem silenciosamente nos bastidores. Mas talvez a lição mais profunda de sua história seja sobre perdão e redenção. Park Jun-ho não pôde desfazer o erro de ter abandonado sua filha, mas ele pôde garantir que ela nunca mais fosse abandonada. So-young não pôde recuperar os anos perdidos com seu pai, mas ela pôde garantir que os anos que tiveram juntos fossem preenchidos com amor genuíno. Durante 20 anos, ela foi vista como uma empregada muda, mas, na verdade, ela foi sempre uma filha que escolheu amar incondicionalmente, mesmo quando esse amor não era reconhecido. Ela provou que a verdadeira nobreza não vem de títulos ou nascimento, mas de como tratamos aqueles que não podem nos oferecer nada em troca. So-young ainda visita o túmulo de Park Jun-ho todas as semanas. Ela conversa com ele, contando sobre as mudanças na empresa, sobre as pessoas que conseguiram ajudar, sobre como está usando a herança dele para criar um mundo melhor. Ela sempre termina dizendo: "Obrigada, pai, por me ensinar que família não é sobre sangue, mas sobre escolha. Obrigada por me escolher, mesmo quando eu não podia falar por mim mesma." E às vezes, quando o vento sopra através das árvores do cemitério, ela jura que pode ouvir a voz dele respondendo: "Obrigado, filha, por me escolher também. Obrigado por me dar a chance de ser o pai que eu sempre quis ser." Que a história é incrível, não é mesmo? So-young nos ensinou que às vezes as pessoas mais importantes em nossas vidas são aquelas que trabalham silenciosamente nos bastidores, cuidando de nós sem esperar reconhecimento. Quantas vezes passamos por pessoas que poderiam ter histórias extraordinárias, mas as tratamos como invisíveis? Se esta história tocou seu coração, se você ficou emocionado com a jornada de So-young, deixe um like para mostrar que você valoriza essas histórias profundas sobre dignidade humana e amor incondicional. Seu like nos motiva a continuar trazendo contos que fazem você refletir sobre as pessoas ao seu redor. E por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos muitas outras histórias coreanas emocionantes esperando por você. Histórias sobre vingança, redenção, segredos familiares e reviravoltas que vão deixar você sem palavras. Cada história é cuidadosamente pesquisada e contada com o respeito que essas narrativas humanas merecem. Mas mais importante, deixe um comentário contando sua opinião sobre a história de So-young. Você acredita que ela fez a escolha certa ao permanecer em silêncio por tanto tempo? Você acha que Park Jun-ho deveria ter revelado a verdade mais cedo? Que segredo você acha que ele estava tentando compartilhar na carta inacabada? Suas teorias e reflexões tornam nossa comunidade mais rica e interessante. Obrigado por assistir até o final desta história de mais de 40 minutos. Sabemos que é um investimento de tempo significativo, e o fato de você ter ficado conosco até aqui mostra que você realmente valoriza narrativas profundas e bem desenvolvidas. Isso significa muito para nós. Agora, clique em um dos vídeos que aparecerão na tela. Temos outras histórias coreanas igualmente emocionantes esperando por você.
Até a próxima história e lembre-se, às vezes, as pessoas mais extraordinárias são aquelas que escolhem servir em silêncio, esperando apenas ser vistas pelo que realmente são.